Quantas vezes, ao visitar a casa de alguém, você se pergunta: como eles conseguem manter tudo tão impecável? Parece que, não importa o quanto você se esforce, a desordem sempre reaparece. No entanto, o segredo para manter a ordem perfeita não está em aumentar o tempo dedicado à limpeza, mas em abordar o processo de forma mais inteligente. A seguir, serão apresentados 12 hábitos diários simples que aqueles cujas casas sempre impressionam com a limpeza seguem. Não são limpezas gerais, mas pequenas ações que levam apenas alguns minutos por dia, mas que têm um enorme impacto na impressão geral da casa. E, acredite, o último hábito desta lista é frequentemente negligenciado, mas pode ser o elemento que falta para que sua casa pareça realmente organizada. Se você deseja se despedir da desordem e do estresse e criar uma casa que sempre pareça fresca e acolhedora, comece agora mesmo. O primeiro hábito é tão simples que pode mudar completamente sua rotina matinal. Trata-se de arrumar a cama todas as manhãs. Você já notou como uma cama desarrumada cria uma sensação de desordem em todo o cômodo? Arrumar a cama de manhã é uma pequena ação com um grande efeito. Instantaneamente, torna o quarto mais arrumado e dá uma sensação de dever cumprido antes mesmo de sair do cômodo. É um hábito simples, mas que define o tom para um dia produtivo e organizado. Estudos mostram que as pessoas que arrumam suas camas todas as manhãs se sentem mais no controle de suas vidas do que aquelas que não o fazem. Imagine acordar, sair do quarto e, em seguida, voltar e olhar para uma cama desarrumada e não arrumada. Isso cria uma sensação de caos em todo o cômodo, não é? Agora imagine entrar e ver uma cama arrumada, lisa e aconchegante. Mesmo que o resto do cômodo esteja longe do ideal, ainda parece mais calmo e organizado. Não se esforce para a perfeição, basta estender os cobertores e dar um tapa nos travesseiros. Transforme isso em um hábito, dizendo a si mesmo: esta é minha primeira vitória do dia. Cronometre, leva menos de 2 minutos, mas o efeito dura o dia todo. E o melhor de tudo, quando você arruma sua cama, é mais provável que mantenha o resto do quarto limpo também. Agora, vamos ao segundo hábito, um truque que impede que a desordem se acumule. E você certamente não vai querer perder isso. O segundo hábito útil que merece atenção é se livrar imediatamente de tudo o que é desnecessário. Todos provavelmente já se perguntaram de onde vem toda essa bagunça que invade a casa. A verdade é que o caos não surge de repente, ele se acumula gradualmente, como uma bola de neve. É por isso que as pessoas cujas casas sempre brilham de limpeza aderem a um princípio simples, mas eficaz. Elas não permitem que coisas desnecessárias se acumulem. Em vez de adiar a limpeza indefinidamente, elas imediatamente colocam os objetos de volta em seus lugares após o uso. Essa abordagem permite que elas mantenham a casa em ordem sem gastar um fim de semana inteiro nisso. Pense nisso. Alguma vez você já colocou algo por 1 minuto, como um par de sapatos, uma xícara de café não terminado ou um livro interessante, e o encontrou no mesmo lugar dias depois? Agora imagine que uma dúzia dessas pequenas coisas se acumulam todos os dias. É assim que a desordem começa. No entanto, se você adotar a regra de colocar as coisas de volta no lugar imediatamente, sua casa permanecerá arrumada sem nenhum esforço adicional. Você pode experimentar a chamada regra de um toque. Se você pegar um objeto, coloque-o imediatamente onde ele deve ser guardado, em vez de movê-lo de um lugar para outro. Gaste apenas meio minuto para colocar os óculos, o controle remoto da TV ou um cobertor dobrado de volta no lugar. Quanto mais você fizer isso, menos tempo e esforço serão necessários para limpar no futuro. E aqui está o que é surpreendente. Quando o espaço ao redor está livre do caos, a mente também se torna mais clara e calma. A seguir, falaremos sobre o terceiro hábito, que leva menos de 1 minuto, mas que instantaneamente refresca o ambiente da casa. O terceiro hábito útil que merece ser imitado é a limpeza diária das superfícies. Você já notou como até mesmo uma pequena quantidade de migalhas em uma bancada de cozinha ou uma fina camada de poeira em uma mesa de centro podem criar uma impressão geral de desleixo
em um cômodo. É por isso que as pessoas cujas casas sempre brilham de limpeza adotaram a regra de limpar as superfícies diariamente. Este procedimento simples leva apenas alguns momentos, mas efetivamente impede o acúmulo de poeira, sujeira e restos secos de líquidos derramados, para que o processo de limpeza nunca pareça uma tarefa impossível. Vale a pena pensar em com que frequência as bancadas de cozinha, as pias do banheiro ou a superfície de uma mesa de centro são usadas. Esses lugares parecem atrair migalhas, impressões digitais e manchas de todos os tipos mais rápido do que se pode imaginar. Agora, imagine a satisfação de entrar na cozinha pela manhã e encontrar bancadas impecavelmente limpas. Isso, instantaneamente, cria uma sensação de frescor e aconchego em toda a casa. E o melhor de tudo é que não são necessários produtos de limpeza caros para manter essa limpeza. Um simples pano de microfibra úmido ou uma pequena quantidade de solução de vinagre e água é o suficiente para manter as superfícies sempre limpas e brilhantes. Você pode incorporar isso à sua rotina diária, após preparar uma refeição, depois de escovar os dentes ou antes de relaxar à noite. Não leva mais de 1 minuto, mas dá a impressão de que uma faxina completa acabou de ser feita em toda a casa. E aqui está um bônus adicional. Quando as superfícies já estão limpas, é muito menos provável que a desordem se acumule nelas. Em seguida, vamos abordar o hábito número 4. Uma habilidade útil que ajuda a lidar efetivamente com um dos problemas mais comuns na limpeza. O quarto hábito louvável é lavar uma carga de roupa por dia. Quem de nós não conhece a sensação de um ciclo interminável de lavanderia, onde o cesto de roupa suja, que ontem estava vazio, hoje já está transbordando novamente? É por isso que aqueles que mantêm suas casas impecavelmente limpas não permitem que a roupa suja se acumule. Em vez de esperar que uma montanha de roupa se forme, eles lavam uma pequena carga diariamente. Essa abordagem mantém a situação sob controle, simplifica significativamente o processo de dobrar e guardar as roupas e elimina a sensação opressiva que surge ao ver uma enorme quantidade de trabalho. Pense no que é preferível: gastar várias horas lavando várias cargas de roupa em um dia ou dedicar apenas 10 minutos a essa tarefa diariamente, fazendo-a praticamente sem esforço? Em vez de reservar um dia da lavanderia específico, é aconselhável ligar a máquina de lavar pela manhã ou à noite, lavando uma pequena quantidade de camisas, toalhas ou outras peças que se acumularam no cesto. É mais rápido, mais fácil e exige muito menos esforço físico do que tentar lidar com todo o trabalho de uma só vez. E o mais importante, quando a roupa suja não se acumula, você pode esquecer para sempre o medo de ficar sem roupa limpa. Em seguida, vamos examinar o quinto hábito útil, uma regra simples que permite manter a cozinha impecável todas as manhãs. O quinto hábito louvável é nunca deixar a louça suja para lavar de manhã. Quem de nós não conhece aquela sensação de entrar na cozinha e ter a visão imediatamente atraída por uma pilha de louça suja, causando um ataque involuntário de irritação? É por isso que aqueles que são conhecidos pela limpeza impecável de suas casas nunca adiam a lavagem da louça para mais tarde. Acordar e ver uma pia limpa e brilhante significa receber uma dose de energia e positividade para o dia todo. Por outro lado, a visão de louça suja logo pela manhã cria uma sensação de sobrecarga de tarefas inacabadas. Imagine a seguinte cena: depois do jantar, em vez de adiar as coisas para mais tarde, você dedica apenas alguns minutos para lavar a louça ou colocá-la na máquina de lavar louça. Como resultado, ao acordar pela manhã, você entra em uma atmosfera de calma, ordem e paz. Adote o hábito de limpar enquanto cozinha, lavar a louça logo após comer e limpar a pia antes de dormir. Isso levará apenas alguns minutos, mas definirá o tom para um começo de dia fresco e produtivo. Surpreendentemente, quando a pia está brilhando de limpeza, há um incentivo adicional para manter a ordem em todo o resto da cozinha. Em seguida, veremos o sexto hábito útil, um truque simples,
mas eficaz, para evitar o surgimento de uma das fontes mais comuns de desordem em qualquer casa. O sexto hábito louvável é o controle diário do caos do papel. Certamente todos notaram a velocidade surpreendente com que todos os tipos de papéis se acumulam: contas, recibos, jornais, folhetos publicitários. Eles são como invasores, prontos para ocupar todas as superfícies horizontais da casa em um instante. É por isso que as pessoas cujas casas se destacam pela limpeza impecável dedicam tempo diariamente para organizar as pilhas de papel. Eles não permitem que se acumulem, mas os organizam assim que entram na casa. Lembre-se de quantas vezes você deixou uma pilha de correspondência na mesa, ingenuamente pensando que a organizaria mais tarde. Passam-se alguns dias e, de repente, você se depara com uma montanha de envelopes e papéis não organizados. Agora, imagine organizar a correspondência assim que a traz para casa. Folhetos publicitários vão direto para o lixo reciclável, contas vão para um organizador especial e cartas importantes vão para o lugar designado. Este procedimento não leva mais de 1 minuto, mas sua casa sempre parece limpa, organizada e livre do caos. Experimente colocar uma pequena cesta ou organizador perto da entrada para separar a correspondência assim que chegar. Uma vez por semana, reserve alguns minutos para descartar ou arquivar o que não for mais necessário. Quando a bagunça de papel está sob controle, uma atmosfera de leveza, calma e espaço reina na casa. A seguir, falaremos sobre o sétimo hábito, que é de grande importância para que a casa sempre pareça fresca e aconchegante. O sétimo hábito útil, digno de ser implementado na vida cotidiana, é a ventilação diária da casa, proporcionando uma sensação de frescor e renovação. Certamente todos já estiveram em uma casa impecavelmente limpa, onde, apesar da ordem visível, havia uma sensação de abafamento e mofo. A verdadeira limpeza de uma casa não é apenas um aspecto visual, mas também a atmosfera que ela cria. As pessoas cujas casas se destacam pela frescura conhecem um segredo simples. Elas abrem as janelas diariamente, mesmo que por um curto período de tempo. O ar fresco desempenha o papel de um purificador natural, removendo poeira, odores desagradáveis e ar viciado do espaço, preenchendo-o com leveza e conforto. Lembre-se de como, após cozinhar, os aromas às vezes permanecem na casa por muito tempo, ou como no inverno, quando as janelas estão bem fechadas, o ar no quarto fica pesado e imóvel. E agora, imagine como apenas 10 minutos de ventilação matinal podem transformar a atmosfera, refrescando instantaneamente o espaço, mesmo que o ambiente permaneça o mesmo. Transforme a ventilação em parte de sua rotina. Abra as janelas enquanto prepara o café da manhã. Deixe o ar fresco entrar após a limpeza para neutralizar os odores químicos. Mesmo nos meses de inverno, a ventilação de curto prazo ajudará a se livrar do ar estagnado. E aqui está um bônus agradável. O ar fresco tem um efeito benéfico não apenas na casa, mas também no bem-estar, energizando e proporcionando uma sensação de vigor. Passando para o próximo hábito útil, vale a pena mencionar que existe uma das maneiras mais fáceis de manter a aparência impecável da sua casa, sem exigir horas de esforço de limpeza. O oitavo hábito útil, cultivado em casas onde reina a limpeza impecável, é a limpeza diária das superfícies com as quais entramos em contato com mais frequência. Você já notou como a poeira se acumula rapidamente em móveis, prateleiras e dispositivos eletrônicos? Parece que ainda ontem tudo brilhava de limpeza, e hoje uma fina camada de poeira já cobre tudo ao redor. Mesmo que o resto da sua casa esteja impecável, as superfícies empoeiradas criam uma impressão de negligência e abandono. É por isso que aqueles que mantêm a ordem ideal preferem dedicar um pouco de tempo diariamente para limpar a poeira, sem esperar que ela se acumule em quantidades perceptíveis. Qual é o segredo da eficácia desse hábito? A poeira não é apenas uma desvantagem estética. É composta por células mortas da pele, pelos de animais de estimação e partículas transportadas pelo ar
que podem causar reações alérgicas e piorar a qualidade do ar interior. A remoção diária da poeira evita sua propagação e refresca instantaneamente a atmosfera da casa. Além disso, dedicando apenas alguns minutos a esta atividade todos os dias, você se livra da necessidade de gastar horas em uma limpeza geral exaustiva. Lembre-se dos lugares que você usa e toca diariamente: mesa de centro, armário de TV, mesa de cabeceira, estantes de livros e até a parte superior da geladeira. Imagine passar a mão em uma dessas superfícies que não foram tocadas por vários dias. Uma camada visível de poeira permanecerá nos dedos. No entanto, se você dedicar apenas 2 minutos por dia para limpar as superfícies mais usadas, elas sempre permanecerão limpas, brilhantes e aconchegantes. Como incorporar esse hábito útil em sua vida? Coloque um pano de microfibra ou um pequeno pano para remover a poeira em um local de fácil acesso. Todos os dias, escolha 3 a 5 superfícies que precisam de uma limpeza rápida: mesas de centro, mesas de cabeceira, telas de TV e controles remotos, estantes de livros, bancadas de cozinha. Não precisa começar a limpar a casa toda de uma vez. Apenas concentre-se nos itens que você usa com mais frequência. E aqui está um bônus adicional. A limpeza diária da poeira garante que sua casa sempre pareça fresca e pronta para receber hóspedes, mesmo que eles cheguem inesperadamente. E agora vamos passar para o 9º hábito, uma rotina noturna leve que tornará suas manhãs muito mais agradáveis. O hábito número 9, digno de atenção, é criar ordem na casa antes de ir para a cama. Você já se sentiu deprimido ao acordar com a visão da bagunça deixada da noite anterior? O caos visual logo pela manhã pode obscurecer todo o dia seguinte, enchendo-o de estresse antes mesmo do início das ações ativas. Como mostra a prática, as pessoas cujas casas se destacam pela limpeza impecável dedicam apenas 5 a 10 minutos à limpeza noturna. Um esforço insignificante que traz resultados colossais. Qual é o segredo desse hábito? A casa é uma espécie de botão de reset. Ao organizar a casa antes de dormir, a pessoa acorda em uma atmosfera de frescor e aconchego. Em vez de lidar com as consequências da negligência do dia anterior, ela começa o dia com uma sensação de calma e controle sobre a situação. Lembre-se de quantas vezes, ao deixar a louça suja na pia durante a noite, você sentiu remorso pela manhã. Ou, ao entrar na sala de estar, se pegou pensando: primeiro preciso limpar antes de poder sentar e relaxar. Agora imagine que todas as manhãs você é recebido por uma casa organizada e arrumada. Sem louça suja, sem coisas espalhadas, apenas um espaço tranquilo, pronto para um novo dia. Vamos dar um exemplo da vida real. Imagine que o dia chegou ao fim e você está pronto para relaxar. Em vez de deixar as coisas fora do lugar, você gasta apenas 10 minutos para dobrar cobertores, afofar travesseiros, limpar superfícies e guardar objetos espalhados, livros, sapatos e outras pequenas coisas. Você faz uma limpeza rápida ou limpa as áreas mais usadas, como a cozinha e a sala de estar. Como resultado, ao acordar pela manhã, você descobre que sua casa parece fresca, organizada e aconchegante. Como incorporar esse hábito em sua vida hoje? Defina um cronômetro de 10 minutos e dedique esse tempo a uma reinicialização rápida da casa antes de dormir. Concentre-se nas principais áreas de estar: cozinha, sala de estar e quarto. Transforme isso em parte de sua rotina noturna, como escovar os dentes. E aqui está o que é mais agradável. Ao começar o dia em um espaço limpo e organizado, você se sentirá mais motivado a mantê-lo assim no futuro. Em seguida, passaremos ao hábito número 10, um truque simples, mas eficaz, que tornará a limpeza fácil e descomplicada. O 10º hábito útil é sempre ter produtos de limpeza à mão. Você já notou que, quando os produtos de limpeza estão em um local de difícil acesso, a vontade de limpar desaparece? Por exemplo, ao ver um líquido derramado na mesa, você involuntariamente adia a limpeza para mais tarde.
Mas, nesse momento, a mancha seca e fica muito mais difícil de remover. É por isso que as pessoas cujas casas estão sempre brilhando de limpeza simplificam ao máximo o processo de limpeza, mantendo tudo o que precisam ao alcance. Em vez de perder tempo procurando uma garrafa de spray ou um pano, eles têm uma bolsa de limpeza compacta, pronta para uso imediato. Eles entendem perfeitamente que quando algo está à mão, a probabilidade de realizar a ação aumenta significativamente. Imagine a seguinte situação. Ao estar no banheiro, você percebe uma mancha de pasta de dente na pia. Se você tiver um pano e um produto de limpeza por perto, poderá removê-lo em segundos. Mas se todos os acessórios estiverem em outro cômodo, é provável que você ignore a mancha e, com o tempo, ela se transformará em uma sujeira difícil de remover. Agora, pense em sua casa. Quão mais fácil seria manter a limpeza se houvesse um pequeno kit de limpeza em cada área usada com frequência. Experimente este truque simples, mas eficaz. Guarde um pano de microfibra e um limpador multiuso sob a pia da cozinha, um pano para espanar e um limpador de vidros na sala de estar, e lenços desinfetantes e uma escova de vaso sanitário no banheiro. Assim, ao notar a sujeira, você pode eliminá-la imediatamente, evitando que se transforme em um problema maior. E o melhor de tudo, quando a limpeza se torna conveniente, ela deixa de parecer uma rotina. Em vez disso, torna-se uma parte natural de sua vida diária, não exigindo muito esforço. Em seguida, passaremos ao hábito número 11, uma mudança simples que transformará instantaneamente sua casa, tornando-a mais limpa e aconchegante. O 11º hábito útil é manter a limpeza dos pisos por meio da limpeza diária imediata. Certamente, todos conhecem a sensação de desconforto quando, ao se mover pela casa descalço, você sente migalhas, poeira ou pelos de animais de estimação sob seus pés. Esse detalhe aparentemente insignificante pode criar uma impressão geral de desordem, mesmo que o resto da casa esteja perfeitamente limpo. É por isso que as pessoas cujas casas são impecavelmente limpas gastam apenas alguns minutos por dia, varrendo ou aspirando os lugares mais visitados. De fato, os pisos acumulam muito mais sujeira do que normalmente percebemos. Mesmo que as bancadas estejam bem limpas e os móveis estejam limpos, os pisos sujos podem criar instantaneamente uma sensação de desleixo no ambiente. Lembre-se de quantas vezes adiamos a varredura por alguns dias e depois nos surpreendemos com a quantidade de poeira e sujeira que se acumulou. De repente, a limpeza se transforma em uma tarefa em grande escala, e não em uma tarefa simples e rápida. No entanto, existe um segredo simples. Não há necessidade de fazer uma limpeza geral dos pisos diariamente. Em vez de esperar que a sujeira se acumule, é recomendável criar o hábito de passar rapidamente um esfregão ou aspirador de pó nas áreas de maior movimento. Por exemplo, após cozinhar, você pode varrer rapidamente a cozinha para recolher as migalhas e, antes de dormir, dedicar alguns minutos para aspirar o hall de entrada ou a sala de estar. Se você tem animais de estimação, é aconselhável ter um aspirador de pó sem fio à mão para uma limpeza rápida durante o dia. Esse pequeno hábito leva apenas cerca de 5 minutos, mas evita efetivamente o acúmulo de sujeira, mantendo a casa com uma sensação de frescor, sem criar a impressão de trabalho extra. Surpreendentemente, quando os pisos estão limpos, toda a casa parece instantaneamente mais clara, aconchegante e fresca. A seguir, examinaremos o 12º hábito, que torna todos esses pequenos esforços totalmente justificados. O 12º hábito benéfico é encontrar tempo para desfrutar de sua casa limpa. De que adianta limpeza e organização impecáveis se você não tem tempo para parar e apreciá-las? As pessoas cujas casas estão sempre brilhando entendem que a ordem não é apenas um efeito visual, mas a criação de uma atmosfera de paz, conforto e aconchego. Muitas vezes, depois de terminar a limpeza, a pessoa passa imediatamente para outras tarefas, sem encontrar tempo para se alegrar com os resultados de seu trabalho.
No entanto, dedicar apenas alguns minutos para desfrutar de seu espaço transformado pode melhorar significativamente seu bem-estar. Imagine, após um dia cansativo de limpeza, em vez de passar imediatamente para as próximas tarefas, você pode sentar-se com uma xícara de chá aromático, acender uma vela ou mergulhar na leitura de seu livro favorito em uma poltrona confortável. Uma respiração profunda permitirá que você aprecie o frescor e a limpeza do espaço ao redor. Esse hábito simples enfatiza a importância dos esforços diários para manter a ordem. Uma casa limpa não é apenas um trabalho feito, mas um presente valioso para si mesmo. Após a limpeza, é recomendável sentar-se em seu canto favorito e relaxar por alguns minutos, acender uma vela aromática, abrir a janela para o ar fresco ou ligar uma música suave para desfrutar plenamente da atmosfera de aconchego. Você pode convidar um amigo para uma xícara de café e compartilhar a alegria do espaço confortável criado. O principal na manutenção da limpeza não é apenas fazer o trabalho, mas também saber apreciar seus resultados. Um bônus agradável é que, ao desfrutar de sua casa limpa, você naturalmente se esforça para mantê-la nesse estado no futuro. Então, é hora de resumir tudo o que foi dito acima e colocar um ponto final em nossa conversa. Examinamos cuidadosamente 12 hábitos eficazes que são praticados diariamente por pessoas cujas casas se distinguem pela limpeza impecável e pela atmosfera de serenidade. No entanto, antes de nos despedirmos, vale a pena enfatizar um pensamento importante. Manter a ordem na casa não é uma maratona cansativa de limpezas gerais e organização infinita do espaço. É, antes, uma série de pequenas, mas conscientes, decisões que, dia após dia, facilitam nossa vida e criam harmonia ao nosso redor. Nisto reside o principal segredo. As casas mais limpas não são apenas cômodos exemplarmente arrumados, elas irradiam paz, aconchego e proporcionam uma vida confortável. É por isso que é proposta uma pequena, mas importante tarefa. Com qual hábito você começará a transformar sua casa hoje mesmo? Não tente abarcar tudo de uma vez. Escolha apenas um. Talvez seja o hábito de arrumar a cama todas as manhãs, organizar antes de dormir ou limpar as superfícies diariamente. Tente aderir ao hábito escolhido por uma semana e observe como ele mudará seu espaço de vida. Agora, o autor se dirige aos espectadores e propõe que compartilhem suas experiências. Quais dos hábitos listados eles já seguem? Qual deles eles estão ansiosos para implementar em suas vidas? Convida a deixar comentários abaixo do vídeo para saber sua opinião. E claro, se o vídeo foi útil, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder novas dicas sobre como tornar a vida mais fácil e despreocupada. Agradece por assistir e promete novos encontros interessantes nos próximos vídeos.